investidor, ótima tarde, investidora, seja muito bem-vindo aqui, esse é o BMC Market, eu sou o Felipe Nascimento e aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu e Daniel Morales vamos ficar até as 3h30 da tarde nesse debate aqui com o Alexandre Cabral, também com o Alan Gani, e vamos ter por aqui também o Eric DK, analista político. A gente vai bater um papo bastante amplo sobre tudo o que acontece em Brasília, uma série de coisas, uma série de questões que estão movimentando, mesmo com Brasília quietinha, caladinha, sem muitas movimentações, os bastidores estão pegando fogo lá em Brasília. E quando os parlamentares voltarem ao trabalho lá na quarta-feira, aí a gente vai saber exatamente o que estava rolando ao longo de todo esse tempo que eles ficaram aqui sem dar as caras, pelo menos por enquanto. Bom, deixa eu dar um giro aqui pelas nossas bolsas, né? As bolsas internacionais, a bolsa brasileira também, para a gente falar um pouquinho sobre as principais movimentações, o que está impactando o mercado, o que está mexendo com o mercado, porque eu estava olhando as bolsas internacionais e lá na Europa as bolsas fecharam todas no patamar positivo. Último dia do mês, último dia de janeiro, primeiro mês do ano, e as pessoas, os investidores aqui, num tom mais otimista, pelo menos lá na Europa. DAX na Alemanha, olha, virou aqui para mim FTSE no Reino Unido, vou falar, mas DAX na Alemanha fechou numa alta de 1,01%. FTSE no Reino Unido foi uma queda pequena, 0,03%, e eu estava olhando tudo no positivo e não estava, pelo menos FTSE no Reino Unido. CAC na França subiu 0,48%, o índice Eurostoxx subiu 0,9%. Só para a gente deixar o pessoal posicionado aqui, saiu uma notícia um pouco mais cedo, né, sobre o primeiro-ministro lá do Reino Unido, Boris Johnson, né, que ele se desculpou por ter feito aquelas festas bem nos períodos mais críticos da pandemia, onde o país inteiro, pelo menos lá o Reino Unido, os países do Reino Unido estavam em lockdown, estavam nas restrições mais severas por conta da crise do coronavírus, e ele fez festa de aniversário, ele participou de comemorações, ele se encontrou com pessoas ao longo de toda essa fase de restrição, e aí ele se desculpou, disse que vai utilizar o episódio para trazer aí conhecimento e para como uma lição aprendida. Esse foi o Boris Johnson, foi isso que ele falou. E aí, a gente dá uma olhada também nas bolsas americanas, o Dow Jones sobe 0,37%, o S&P sobe 1,08% e a Nasdaq sobe 2,41%. E para desespero de Alan Gani, Netflix sobe 9% nesse momento. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, pode comprar ainda. Mas eu vou bater um papo com o Gani sobre isso, só para saber o que ele acha dessa movimentação de Netflix. E sabe quem mais que está subindo também? E subiu bastante, inclusive desde a semana passada, foi a Apple, né? A Apple subiu mais de 6% no pregão da sexta-feira, justamente com aquela movimentação dos resultados, fortes resultados da Apple. E aí, hoje já sobe praticamente 2% lá na Nasdaq, essa é a Apple. E aí, a gente vê toda essa movimentação, né, lá nos Estados Unidos, pessoal precificando, né, vão ser 5, 6, 7 elevações de juros americanos, né, pelo Fed ao longo de 2022, como é que vai ser essa movimentação toda, né? E as pessoas vão reprecificando os ativos. A gente vê também nessa questão de reprecificar os ativos, olha o dólar caindo a R$ 5,29. Quero conversar com o Gani e com o Cabral também essa movimentação, caindo 1,37% o dólar nesse momento. A gente chegou na mínima do dia aos R$ 5,28. Estava conversando até mais cedo com o Marcos Saravalli, falando aonde chegaremos com esse dólar, né? Já pode comprar passagem, Disney é logo ali, posso comprar o meu chapeuzinho de orelha do Mickey? Vou repercutir também com o Gani e com o Cabral. Eu quero saber até onde vai esse dólar. Por que os economistas estão falando que o dólar vai chegar a 5,60 pelo menos no fim do ano? Pelo menos é isso que trouxe o Boletim Focus dessa segunda-feira, R$ 5,60 para o dólar no fim de 2022. Enfim, essa é o panorama, esse é o cenário que a gente vê nas bolsas internacionais. E na bolsa brasileira, ela está caindo 0,10%.
mas a gente tem visto uma certa volatilidade na Bolsa hoje, né? Entre perdas e ganhos, a Bolsa ali mais ou menos naquela movimentação mais marginal ali. A gente teve a mínima do dia chegando a 111.194 pontos. E aí, na máxima, a gente chegou aos 112.181 pontos. Enfim, essa movimentação não tem uma amplitude tão grande, mas é uma movimentação que está em cenário de queda nesse momento, principalmente com grandes empresas, né? A Vale caindo, a Petrobras caindo, deixa eu ver o setor de bancos, né? Os bancos caindo, Santander caindo bastante, deixa eu ver o Itaú subindo, 1%, o Itaú 0,7% o Itaú subindo. E o Bradesco, vamos ver como é que tá. O Bradesco não sobe nem desce, muito pelo contrário, está no 0 a 0. Enfim, esse é o panorama da Bolsa, esse é o panorama do que a gente vai debater aqui pela segunda-feira, esse comecinho de semana, muito agradável aqui, último dia do mês, e estamos juntos. E eu quero trazer aqui o Daniel Morales para a gente já começar esse bate-papo. Antes de chamarmos o Gani e o Cabral aqui, eu quero falar contigo, Daniel Morales. Ótima tarde para você, muitas notícias movimentando o mercado nessa segunda-feira. Exatamente, Felipe. Boa tarde para você. Boa tarde também para todo mundo que está ligadinho agora no BMC Market. Pois é, Daniel Morales, a gente falou de Petrobras, né? O Conselho de Administração da empresa aprovou a venda total da participação no polo Potiguar, no Rio Grande do Norte, para 3R Petroleum Potiguar, que é uma subsidiária da 3R Petróleo. O valor foi de 1.380 bilhões de dólares. A Petrobras informou que 110 milhões vão ser pagos na data da assinatura do acordo e outro 1.040 bilhões vão ser pagos no fechamento da operação. Outros 235 milhões devem ser quitados em 4 parcelas anuais de cerca de 58 milhões, já a partir de março de 2024. A Petrobras iniciou as negociações com a 3R Petroleum em agosto do ano passado, quando comunicou ao mercado que a companhia havia apresentado a melhor oferta pelo polo Potiguar, com um valor aí acima de 1 bilhão de dólares. E o processo de recuperação judicial da Oi volta à pauta da reunião extraordinária do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações. Os dois ativos mais importantes da Oi, de rede fixa e de rede móvel, estão sob análise. Nos últimos meses, operadoras regionais de todo o país passaram a desejar uma fração da frequência e também da carteira de clientes da companhia, que está em recuperação judicial. Felipe. Daniel Morales, a Energisa adquiriu 100% dos negócios da Vision Sistemas, uma empresa especializada em energia fotovoltaica, lá no estado de Minas Gerais. A operação é estimada em 75,6 milhões de reais. A compra da Vision Sistemas acrescentaria mais energia após investimentos e obras de reforço necessárias para concluir alguns projetos. A compra da Vision pela Energisa ainda depende da aprovação do CAD para seguir adiante. E a CSN afirma que reduziu para nível 0 o protocolo de emergência da barragem B2 na mina de Fernandinho, em Minas Gerais. O nível é o mesmo que a barragem possuía antes do período de chuvas intensas registradas na região no início deste mês. Segundo a CSN, a estrutura não se encontra mais em situação de emergência e que a produção já está sendo gradualmente restabelecida. A mina de Fernandinho representa a parcela pouco relevante no total de minério de ferro extraído pelo grupo, isso de acordo com informações da companhia. Legal, Daniel Morales, vamos chamar então aqui na nossa tela, já sem mais delongas, Alan Gani, Alexandre Cabral, nosso time completo aqui nessa segunda-feira. Ótima tarde a todos vocês. Boa tarde, Gani. Boa tarde, Felipe Nascimento, Alexandre Cabral, Daniel Morales, a nossa audiência. Hoje vamos com tudo, hein? Vamos lá. Boa tarde, Cabral. Tudo em ordem aí? Boa tarde, meu povo. Aqui meu nome é Trabalho. Você acha que eu vou ficar papinho de folgar sexta, rapaz? Meu nome aqui é Trabalho. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Final de semana? Tudo jóia. Ó, quem não assistiu, depois que acabar a programação inteira, depois do Top News,
depois do business, depois do fundo imobiliário e depois do outro programa que tem segunda. Sem business, fundo imobiliário. O FIS é o último. Não, mas depois Top Hoje News, tem depois geometria. geometria, fundo imobiliário e business. Depois disso tudo, vai lá no YouTube do Saravalli e vê nosso bate-papo ontem. Foi maneiro. Eu vi, foi hein? ontem. Foi maneiro. Mas depois de assistir tudo aqui. Às 8 horas da noite você assiste. Foi você, Saravalli, Gani... E eu conheço ele só de corredor, não lembro o nome dele. Rafael. Desculpa, Rafael. Que time, hein? Diga-se de passagem. Foi muito bom, hein? E pô, o tema também foi Polêmico. Delicado. O melhor de tudo era o pau que caía no chat, mano. espinhoso, O digamos. pau que caía no A gente chat. só levantava ali a bola e o pessoal O cortava. pessoal cortava. Aí, às vezes, quando eu falava alguma coisa polêmica, esse bigode aí deve ser amigo do Lula. E eu detonando o Lula. E esse bigode aí deve ser amigo. Vocês falaram da terceira via? Falamos de uma possibilidade de, né? Que eu tava vendo a primeira via aqui, ó, tá subindo 3,72. Via Varejo. Para poucos. Piada para poucos. Volta, Cabral, volta. Piada para poucos. Essa aqui eu tenho que Porque completar. a pessoa tem que entender de mercado financeiro para acompanhar a piada, Volta. entendeu? Ele tá rindo. Esse é o ponto. Ele só não quer dar o braço a torcer. A primeira via tá aqui. Eu só vou dar o devido crédito. Essa aí eu roubei. Ô, Felipe, pelo amor de Deus, Felipe, podia ter todo domingo, pelo amor de Deus, cara, a gente já trabalha pra Né? Vocês caramba. trabalham nada? Não, né? Imagina. todo Deixa mundo- minha pizza em paz no domingo. Vai, Cabral, volta aí que o Cabral parece que tá no A meio da piada é selva ruim ali, e ele ainda tudo pega verdinho. dos outros, maluco. Eu peguei mesmo, do Hamilton. Aquele pano Lima. ali não te atrapalha, Obrigado, né? Hamilton, valeu. Mas foi sensacional, eu achei tão boa que eu falei, vou usar. Só pro Cabral ir embora, que ele não gosta das O piadas. problema é que ele não vai embora, né? Ele sai da tela pra dar risada. Não, Cabral, fica aí. Vai, volta. Mas a primeira via tá subindo mesmo. Que é a Foi boa, via. foi boa. E se tivesse ter 3 vias, hein? Via Magalu e outras aí. Isso aí. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Vamos falar sobre os dados do CAGED que vieram hoje. 2.700.000 empregos no consolidado, formais, né? Empregos formais no consolidado de 2021. Dezembro foi um pouco pior ali, né? Fechamento de 265.000 vagas, mas, segundo o ministro Onyx Lorenzoni, é uma movimentação ali que é sazonal, já era esperada e tudo mais. Aí eu queria saber como que vocês viram essa questão do CAGED, né? E como que isso acaba, isso traz algum tipo de perspectiva positiva para a economia, para crescimento econômico, para a PIB, enfim. Como que vocês veem essa chegada de tantos trabalhadores ao mercado formal e o que vocês acharam dos resultados? Quem começa, levanta a mão. Vai lá, Cabral. Eu. Então tá. Enfim, foi pior do que o esperado, mas algo que não trouxe muita preocupação, porque já tem esse efeito sazonal aí de dezembro mesmo. Agora, no ano, é um resultado bom, né? Que também já tinha sido captado pela PNAD, né? Lembrando que a PNAD capta a informalidade, o CAGED ele é voltado para o mercado formal, né? Mas surpreendeu, porque no início do ano dizia-se ali em criação até 2 milhões de vagas e veio quase 3 milhões de vagas. Isso é um sinal bastante positivo, né? Com o processo de reabertura da economia, retomada da atividade econômica, mais gente trabalhando, mais renda, né? E tem algo que é bastante interessante, que o setor formal, ele é muito ligado, por exemplo, a planos de saúde, porque é muito caro quase inviável você ter um plano individual, né? Então você vai ter que ter um plano por associação de classe, e o que é mais comum, quando você está numa empresa, você tem lá o seu plano de saúde. Então acaba beneficiando muito esse mercado de planos de saúde. Cabral, como que você vê? Eu achei muito bom. Bom? O ano. O dezembro não tanto, mas o ano muito bom. Nós fechamos o ano com 41.300.000 pessoas com carteira assinada. 41.289.692. 41.300, vai. Pô, eu achei esse número, assim, no geral, foi excelente. No ano, 2.700.000.
considerando os ajustes aí sazonais ou não da vida. Então, no geral, eu gostei do número. A notícia que não é tão boa, que eu já falei na sexta, falei na live de ontem, é que a pessoa está sendo contratada com um salário menor. Então, pode criar aquela ilusão que a receita do Tesouro está bombando e o PIB vai bombar. Só que a receita do Tesouro bomba e não corresponde no PIB. Por que a receita do Tesouro bomba? Mais pessoa com carteira assinada, mais impostos, mais tudo. Só que como o salário é menor, ele não consegue consumir tão mais que ele consumia no começo do ano, por exemplo. Então o PIB patina de lado, mas a receita do governo explode. Por que a receita explode? Porque quem não estava passou a pagar INSS, quem não estava recolhendo FGTS, quem não estava passou a comer arroz, feijão, carne, etc. Então, mas não o suficiente para puxar o PIB. Por quê? Porque o salário médio caiu. Mas a notícia, o dezembro em si não muito bom, mas o CAGED de 2021, pô, acho que ninguém esperava quase 3 milhões no ano. E o ministro falou que foi o melhor resultado da década, né? Aí eu não sei. Se ele falou, foi. Depende, né? Década só teve um ano, né? Agora, o que está mais... Ele falou isso mesmo? Falou. A não ser que ele contou... Década só teve um ano aí, que foi 21. Então foi mesmo. Foi o melhor resultado. Melhor e o pior resultado da década. O melhor e Só o pior. teve um. A amostra de um é melhor e pior, né? Porque a década, teoricamente, acaba em 20, não em 19. Porque ano, Cristo, ele não nasceu ano 0, ano 1, esse rolo todo de contagem. Desculpa, Gânia. Não, imagina. Agora, esse processo de criação de vagas para 2022, não que não possa ser criadas vagas aí, mas ele vai se tornar mais difícil do que em relação a 2021. Por que isso? Porque por conta da pandemia, várias vagas foram destruídas, enfim, o comércio, a indústria fechados. No processo de reabertura, é natural, né, que haja essa recomposição. E com aí avanço de vacinação e tudo mais, você tem este efeito, né, de preencher essas vagas. Só que ele vai se tornando cada vez mais difícil, né? Seria uma utilidade marginal decrescente, né? Então, esse bônus aí, entre aspas, do pós-pandemia, a gente está perdendo. Agora, a criação de vagas vai ser não pela recomposição de vagas que foram destruídas durante a pandemia, mas agora vai estar muito mais ligada ao quê? Ao próprio crescimento econômico. Resumindo, chegamos na ponta do V, agora é com a gente. É isso aí, agora... Te tirei do mar, agora vamos tentar sobreviver aqui fora. Isso aí. Eu estava lendo umas revisões aí, umas perspectivas, né, do pessoal, de alguns economistas sobre CAGED, e alguns deles falaram, inclusive, que dezembro acabou sendo um pouquinho pior, porque talvez tenha algum impacto na medida de aperto monetário do Banco Central. Subindo os juros, tem uma repercussão, digamos assim, na economia, inclusive em emprego. Vocês avaliam isso? Vocês veem esse impacto de um sobre o outro? E uma segunda pergunta, olhando para esse aperto monetário, quarta-feira provavelmente vai subir mais 1,5. Quais seriam os impactos, inclusive, para emprego, para atividade, em mais uma subida, em mais uma contratação aí de 1,5? Vocês veem essa Não, eu acho relação? o seguinte, eu acho que dezembro, historicamente, se tivesse um CAGED diário, pelo que o pessoal que acompanha muito o CAGED diz que até 15 é a contratação, que a visão do inferno é os últimos dias, que é quando as indústrias param, mandam demissão, e quando o comércio pede alívio. Entre Natal e Ano Novo, cabeçada de gente é demitida. Então, esse já é uma demissão natural de dezembro. Eu não sei te afirmar com certeza se é uma tendência para 22. Uma coisa que me espantou demais esse final de semana, uma parte aqui, é que eu fui no Shopping Eldorado, né? Shopping Eldorado é meu shopping lá de casa. Nada pra fazer, vai pro Eldorado. Sabe que o Zeca fala que o Shopping Eldorado são 2 shoppings num só? Ele é o shopping serviços e família. E o primeiro andar é completamente diferente do... Pede um dia para ele voltar. E o que acontece? A A praça de alimentação está com 9 lojas fechadas com tapume. Isso me assustou demais. Eu não ia lá desde novembro, dezembro. Comecei em dezembro, mentira. Eu fui comprar Natal lá. Desde dezembro eu não fui. Praça de alimentação que, teoricamente,
Foi aquele papo que nós já tivemos aqui, 100 e pouco menos aqui. Você passeia e para no McDonald's. Passeia e almoça. Não quer dizer que você entrou numa Hering, numa C&A, numa Renner, numa Riachuelo. Agora, 9 lojas, e ali, pelo contei, dava umas 17, 18, quer dizer, a metade está fechada. Isso me assustou demais. E não estavam fechadas em dezembro, eles fecharam nessa viradinha de ano aí. Até como complemento disso, você acabou de falar, esse fim de semana eu fui num dos shoppings mais antigos de São Paulo, que é o Shopping Light, no centro, e tinha um andar inteiro fechado. Tinha só, acho que, uma loja aberta no andar inteiro. Inteiro. A minha curiosidade é, isso fechou durante o ano ou foi no final? Porque a praça de alimentação do Eldorado foi no final do ano. Foi de dezembro para cá. De 9, eu não sei as 9, mas umas 7 foram de dezembro para cá. Quer dizer, eles não aguentaram o 13º, que teoricamente shopping cresce e não vira expectativa para 22. Então, esse visual me assustou, sabia? Me assustou bem esse visual. Um shopping um pouco mais elitizado, que teoricamente a crise sente um pouco menos. Eu sei que muita coisa dele é ligada a escritório devido ao local que ele está na cidade de São Paulo. Mas, pô, praça de alimentação fechada, mano. Me assustou. De verdade. Praça de alimentação fechada é um outro passo, né? Primeiro passo foi queda nas vendas, as empresas, né, as varejistas já sofrendo um pouquinho, né, com pandemia e tudo mais. O segundo passo é praça de alimentação. E te assustou, né? E te entristeceu, né, Cabral? Porque, pô, quero que todo mundo ganhe dinheiro, passe mal ganhe dinheiro, felicidade, tudo. Não me entristeceu em relação, não, porque eu fechou uma lá que era vegano. Ah, vegano, para, né? Não fechou uma churrascaria, Posso contar Cabral? piadinha e você que você bloqueado? Não, vai. Depende. A gente mata o boi para poder sobrar carne. Não, isso vai dar rolo, né? Mas você sabe que eu vou falar uma coisa para você. Eu já trabalhei em shopping, eu comecei a trabalhar na minha vida, eu comecei a trabalhar em shopping e hoje a loja que eu, por exemplo, trabalhei não existe mais. Então, é triste. E também é o pé frio do inferno, né? Não, e era uma das maiores empresas do ramo oh meu Deus, de livros do país e que agora Mas não é tem... Saraiva? Opa! E era uma... Sabe aquelas lojas que você fala, essa daí nunca vai fechar? Eu acho que hoje em dia precisa ver se tem em algum lugar, né? Fora essa situação que hoje a gente vê com as demais, né? Maravilha. E aí, mais algum assunto aqui? Deixa eu trazer o setor de shopping aqui. A gente estava falando de shopping. Olha ele aqui, ó. JHSF subindo agora 1,29, Multiplan 1,13, Aliança Sonai 0,63 e BR Mall 0,64 de alta nesse momento. E Aliança Sonai e BR Malls que estão nesse vai não vai, né? Nesse vai não vai, será que vai fazer fusão, não vai fazer fusão? E aí eu tenho também o varejo aqui, ó, o varejo de moda, vamos dar uma olhada aí, varejo de moda que o Cabral falou, olha só, Guararapes, a famosa Riachuelo, subindo 5,06%, Lojas Marisa 3,24%. Você não falou que passou em Arezzo, hein, Cabral? Olha só. Quanto tá Guararapes? Não passei, mas eu entrei numa Riachuelo. Aí eu conversei com a mulher lá, uma das atendentes, eu falei, e aí? Ela tá Rod a venda, hein? Ela não falou tá Rod, porque Rod sou eu adaptando a frase. Ela falou tá ruim a venda. Tá Rod. Tá, esse verão tá preocupando. Aí meio que me assustou alguns dados assim, sabia? Assustou em termos, já era minha preocupação lá atrás, o que o mundo o Brasil ia fazer com juros batendo 10 e varada, se empresário investir, etc. Mas meio que me assustou algumas coisas, do tipo, caramba. E o shopping tá cheio. E o shopping tá cheio. Cheio. Vaga ruim pra parar, mano. Vaga ruim pra corredor bombando, mas povo sem sacola. Povo sem sacola, é verdade. E também eu acho que tem um fator, além de bombando. juros, inflação e tudo mais, mas uma incerteza que ainda ela diminuiu, mas ela ainda não se foi completamente, que é
Bom, e se vem uma nova variante, novas medidas de restrição, nanana, porque foi assim com 2020, foi assim com 2021, e se eu perco o meu emprego, né? Então, acho que as pessoas também ficaram mais, com consumo mais consciente, né? Poupando um pouco mais, enfim, né? Até ter uma clareza maior aí do que vai acontecer, acho. Boa. Ô Gani, você perguntou, Guararapes está R$ 12,67. 12,67. 12,67, subindo 5,15. Eu lembro que eu tinha entrado em Guararapes o ano retrasado, desculpa, e acabei vendendo e era nesse patamar aí. Entrei a 12 e pouco, vendi a 12, né? Olha só, mesmo preço. E já chegou, né? Tem que saber se teve dividendos, né? Ah, também é. Porque se teve bons dividendos, o teu 12 é 10,9 lá atrás. 10,9, Que nem uma ação um inferno para comparar é Bradesco. Porque Bradesco, pô, é muito comum pagar no ano 14 entre dividendos e juros sobre capital. Aí se você dá acompanhação a 6, 7 meses, eu paguei 30. Só que se você descontar tudo, barato, é 29,80, entendeu? O Itaú, exatamente, o Itaú também, Cabral. Então, é o tipo de coisa que tem que tomar um Entrei a pouquinho de 24, cuidado aí. o preço dela estaria 21, né? O meu preço de entrada, porque teve dividendo. Teve os dividendos, exatamente. Antes da gente chamar o Eric DK aqui, Tá aí? o Eric tá, mas não tá. Tarcísio, tá aí? Você queria que ele sentasse novamente ao seu lado e roubasse seu caderno? Não, Tá aqui, ó. vez não. Dessa vez não, Cabral. Dessa vez Eric está direto lá de Brasília. Mas antes da gente falar disso, eu queria, já que eu toquei no assunto aí do aperto monetário, eu queria falar um pouquinho só sobre o Boletim Focus. O que vocês acharam? Tá em linha, não tá em linha? O que me chamou a atenção foi subir mais uma vez E subiu inflação, bem. né? Subiu Inflação tá saindo bastante ali já do teto da meta. E essa subida, ela está muito relacionada ao IPCA 15 de janeiro. O pessoal já recalibrou as projeções para o IPCA fechamento de janeiro. E aí uma recalibragem aí de 0,15 pontos percentuais. Então é o que explica aí, né? Se você está recalibrando no mês 0,15 pontos percentuais, obviamente isso pega no ano. Então é o que chamou a atenção. Aí começou já a descolar, né? Era 5, já está quanto? 5 e... Há 4 semanas atrás era 5,03, hoje Felipe é 38. 5,38. Por outro lado, tem a tal da PEC dos combustíveis que pode dar algum alívio, né? Mas É isso que eu quero inflação- perguntar pro Eric aí sobre a PEC. Porque a imprensa diz uma coisa e hoje saiu outra. Dizia uma coisa no final de semana e hoje está saindo outra coisa. Aí também teve o GPM, né? Quase 2, né? E que dentro com do IPA esperado, alto, né? O melhor, agrícola e industrial então- vieram a pancada, né? Claro que nós estamos falando de 31 de janeiro. Até 31 de dezembro tem uma infinidade. E não esqueça uma coisa fundamental que eu parei para raciocinar ontem durante a live. A Copa esse ano é depois da eleição. Que historicamente toda eleição o Nordeste sai para a festa junina, férias de julho a Copa, só começa a falar de eleição em agosto. Agora a eleição pode ser qualquer data. Porque eu não sei como é que vai estar junho para a festa junina e não vai ter Copa em julho. Então a eleição já começa em julho, começa um mês antes da eleição. A gente não vai dividir assunto em julho. Hoje tem Jogo do Brasil. Tem Neymar. Sabe que Jogo do Brasil não tem BMC, né? Por que não? Você Foi convocado? Oi? Você foi convocado? Foi. Jogo do Brasil, BMC. Quem vai assistir? Lógico, Só Rui todo das mundo. Neves e Helder, mano. Todo mundo assiste. O mundo assiste a BMC. Na Copa, na hora do Jogo do Brasil. Tá bom. Eu vou Mas estar ao vivo quem que aqui. vai assistir o Jogo do Brasil esse ano? A única coisa que eu não sei, eu tô falando, tô brincando, mas tá arriscado eu só atrapalhar você. Por quê? Que é Catar, fuso horário. Só deve ser jogo no finalzinho da madruga, começo da manhã. Então, então não- BMC vai atrapalhar você lá. O pessoal vai estar vendo Brasil, Croácia, Brasil... alguma Cara, coisa. desculpa, mas você acha que eu vou acordar de madrugada? Não, você pra vai estar assistir? trabalhando aqui. Não, mas mesmo se eu não tivesse... Você acha que eu vou acordar de madrugada para assistir o Jogo do Brasil? Eu te digo que eu já assisti mais eu- Jogo do Brasil, mas Eu agora não um pouco assisto, menos. não. Eu acordei muito de madrugada em sério? 2002. Eu fazia isso. eu Hoje eu fiz não isso faria não. mais. Eu Hoje eu não acordava faria. de Hoje eu não madrugada. troco Era meu uma Não cérebro acordei por nenhuma nada. vez, gente. Agora, por falar em esporte, que jogos ontem, hein? Eu não acompanhei o do tênis, o do Flamengo Nadal, empatou. mas o futebol americano, que show que foi ontem, hein?
Vocês viram? Alguém assistiu? Os Beagles... Aqui é Mas tobogã, viraram mano. ali, Aqui é handball, viraram. bola de gude, boxe, Foi rabo de arraia. Eu tava assistindo Brincadeira de estádio chute, aqui, lotado, outra coisa, mano. ambos, hein? Muito cheio o estádio. Impressionante. O que gira de dinheiro naquilo ali, os caras sabem fazer, né? Sabem fazer um espetáculo. Vou pesquisar um estoque aí relacionado com o NFL, viu? Pois Vamos, é. vamos ver isso, seria... Breno? Opa! Trazer Pois é, aquele não, ou no portfólio global? portfólio global. Como é que trazer o estoques. mercado de NFL movimenta? Não só a NFL, o esporte como um todo. Exato. Vocês acham legal? Dá um alô aí no chat, vê se vocês acham legal Empresas de a gente esporte. falar empresas esportivas. Sem ser de material esportivo, né? Mas relacionado ao esporte, principalmente. Vamos trazer uns amigos de jogo de bicho lá. Lá no Rio. Eu vou trazer os camaradas de jogo do bicho lá no Rio. Zé Caroço, amendoim, mata 3. Eu vou falar com o pessoal lá do jogo do bicho aí pra fazer portfólio global. É nóis. Você falou É aí. Diz a lenda, né? É coisa de internet, a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, mas que o Zeca Pagodinho, já falei essa história, que o Zeca Pagodinho perguntaram pra ele se ele jogava no jogo do bicho. Eu jogo, vira e mexe eu ganho um troco aí, não sei o quê, faço um churrasco, compro um negócio pros amigos e tal. Aí disse que o repórter perguntou, mas então você é a favor de tornar legal? Ele falou, mas era ilegal? Isso é a cara do Zeca. É a cara dele, mas conversa de internet, né? A gente não tem certeza se é ou não é, porque não tem o vídeo, mas só tem a Por transcrição. falar, touro é Mas o quê no jogo do bicho e urso é o quê? O jogo do bicho torioso. Tira o velho do ar. É Brasil, maluco. tirar, Aqui vai- é galo, galinha, vai tirar frango, Não tem touro? bode. Tem vaca. E o urso? Tem urso no jogo do Tem bicho? urso do Rio de Janeiro, maluco? Tem urso do Rio de nunca Janeiro? joguei no Zoológico bicho, da Alto da pô. Boa Vista, se tiver, rapaz. Quais são os animais e do jogo do alce? bicho? Qual o número do alce? Tira o velho do ar. Acabou. Os bichos. Pelo amor de Felipe, Deus, tá- meu irmão. sei Você lá tava se tá falando certo. agora há pouco da Avestruz, NFL. águia, burro, borboleta, cachorro, cara. tem enfim, borboleta. Ele bugou fácil. Tem urso. Tá lá, Tem ele tá urso, qual falando. que é? Tem urso. É o quadrante 23. 23 aqui, ó. é Tem urso. urso no jogo do 88, bicho? 89, 90, 91, 92. É, 23. Quando a gente falar em 23 é que o mercado tá indo para baixo. É, 23. E 23. aí, pô, não tem... Não tem... Oh, tem touro, é o 21. Pô. Aí, Cabral, você não manja nada de Não, jogo 61, do bicho. 62, 63. Tem 66. touro, mano. 21 é touro, 23 é urso. Então 21 é mercado para cima, 20... Vamos lançar essa para Eu pegar acho no mercado. 21 é mercado para cima, 23 é mercado para baixo. Sensacional. E 24? 24 é o veado. É mercado pra quê? Aí é... Sei lá. É o mercado andando de lado. Ah, mas tem o touro e tem vaca, hein? Vaca é o 25. Pô, tem vaca. Vaca também. Ó, repara, quem é o 13? Quem é o 13? É o galo. É o galo. Mas olha o número da dezena dele do lado. 50. 50. Por isso que o mercado fala, o financeiro carioca fala, 50, deu galo, porque galo é 50. E 17? 17 é o macaco. Tá certo. É o macaco. É, tem que ter 13 é o 13 PT, é o Galo. 17 é o Bolsonaro. Mas será que vai ficar no 17 mesmo? Pois é, Vai mudar de partido. pois é. É verdade. É, tem Não, como é essa. que é o Será partido que dele essa? atual? Qual é o número? Eu não sei. É, não vai ser mais 17, né? É, então. Ó, Não, essa é a única é- emissora que a gente mistura jogo do bicho com mercado financeiro. Você não vai ver isso em mais 22. nenhum lugar. 22. Ó, hoje 22. 31, hoje é a dezena. PL é 22. Hoje é a dezena do Camelo. Vocês sabiam que dia 21 de abril não pode jogar no cavalo? Por quê? Porque o jogo 21 de abril é dia de São Jorge. O jogo do bicho é muito ligado a São Jorge. A padroeiro, esse troço todo. E teve uma vez lá nos primórdios que todo mundo jogava sempre no cavalo, Numa dessa quase quebrou a banca, maluco, porque deu cavalo. Deu cavalo. Aí tem um acordo, 21 de abril não pode jogar no cavalo. Mas o negócio eu soube por cultura geral. O negócio é ilegal, eu soube porque me contaram, entendeu? Só um assuntozinho antes da gente chamar o Eric, é que você falou agora, não sai daqui não, tá? A piada você é ruim? Você falou da NFL agora há pouco, tem uma notícia parecida que é da NFT. O NTF. Não, é NFT.
NFT do... Você viu que o Justin Bieber Dos quadrinhos comprou lá um virtuais. NFT? 6,9 milhões de reais, imitou o Neymar É o macaco do e é um Neymar. macaco. Ó. Você tava falando É macaco, o Bored Ape. macaco aí. Então ele pagou 6, Não, 1,29 milhão de dólares. putz, eu queria... Como é que faz aí para criar e ser um artista? Tem um curso disso Não, tá aí? o cara, Não. ele ganhou $1 milhão vendendo a fotografia dele. Ele tirou várias fotos dele, dia após dia, um monte, aí falou, ó, essa é uma coleção NFT, 1 milhão, quem topa? Alguém comprou lá $1 milhão. Mas a o cara ganhou. do Neymar teve uma arte por trás, né? Tem, Foi o um cara que macaquinho. ele faz essas artes. Mas aí, esse ele cara faz- ganha muita grana? Esse O cara... dono da arte? É. É. Sim, ele que vende. É ele que ganha. Então, tem um curso para Tem um curso. Você pode vender ser o um que você criador quiser. disso daí. Profissão do futuro, como é que é? Criador de... Mas se você fosse criar uma NFT, você criaria o quê, Gani? Tenho a menor ideia. Um gel. Morales. Uma pessoa passando gel Eu sei numa que- praia em Miami. Pô, Se eu tivesse um filho No fundo passando e ele helicóptero, falasse, eu assim, ó. quero ser influencer ou youtuber ou criador de NFT, eu ia matriculá-lo num curso de eletricista lá no Senado. Só isso, Sensacional. entendeu? Boa, boa. Ô, gente, só para a gente arrematar esse assunto aí de NFL, o Fábio Carvalho, valeu, ele mandou 5 tickers aqui de stocks relacionados à NFL, o Gani. Ô, E a gente show de bola. Já mandei Valeu. no nosso grupo Boa. lá pra gente ficar de olho nessas stocks aqui. Valeu, Fábio. Obrigado, hein? O Helder mandou umas aqui também, vou dar uma olhada depois. Show de bola. Vamos falar com o Eric? O Eric tá aí? Vamos bater um papo com o Eric DK, analista político, tá aqui com a gente, já preparado para as 742 perguntas do Alexandre Cabral. Ótima tarde, Eric, bem-vindo mais uma vez, prazer falar contigo. Boa tarde, Felipão. Boa tarde, Gani. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Cabral. A todos que estão nos assistindo. Eu estava anotando aqui as dicas do jogo do bicho, porque tem algumas banquinhas aqui perto do Congresso para a gente também fazer algumas apostas. Rio de Janeiro é a cópia do Rio. Brasília é a cópia do Rio, maluco. Deve ter jogo de bicho até na porta do BC, meu irmão. Tem deputado que ganhou várias vezes na loteria, né? Só talvez no jogo do Sério bicho também demais, né? deve ter história. Mas né? ali foi porque Deus ajudou. Deus né? ajudou. Sempre ajuda. É só pedir direitinho que ajuda. Eric, como diz o Cabral, vamos falar de coisa séria. Eu queria só começar contigo, porque tem uma questão muito importante que acabou fazendo preço na sexta-feira em Petrobras, que foi uma declaração do ex-presidente Lula, falando sobre a Petrobras, que não deveria atender apenas aos interesses dos acionistas, que a Petrobras tem que ter uma política de preço um pouco mais regulada. Aí no fim de semana também teve a questão do governador aqui de São Paulo, João Dória, falando sobre Petrobras. Ele falou, poxa, vamos privatizar tudo logo, se eu for eleito, claro, e aí vamos fazer um split, 3, 4 empresas, para essas empresas voarem, crescerem, não sei o quê. A minha pergunta é aquela básica, né? O pessoal usando a Petrobras como palanque para poder angariar votos ou pelo menos se contrapor, né, às ideias aí postas. E a minha pergunta é, com o petróleo subindo, a Petrobras podendo, né, ter andar um pouco mais, crescer e colocar dinheiro para dentro, e aí algumas falas fazendo preço na empresa. Como que você vê essa situação? E mais para frente, lógico, como que você vê essa possibilidade também, de repente, de ter um split de empresas? É factível, não é factível? O que você avalia sobre essa circunstância, Eric? Felipão, e nesse puzzle que você trouxe para a gente, com declarações do Lula, declarações do Dória, teve há pouco também mais uma peça que são declarações do Bolsonaro, culpando aí os governadores, a alta dos combustíveis e colocando a culpa na questão do ICMS. Você vê que está todo político jogando a culpa no outro, né? Está todo político
achar algum culpado para esse momento com relação a essa questão dos combustíveis, que é uma questão muito sensível, é uma questão que vai tirar muito voto, sim, do Bolsonaro, porque está atrelada justamente ao dia a dia das pessoas, está atrelada aí a vários outros fatores em cadeia, porque a gente não está olhando só para combustível, a gente está olhando o caminhoneiro, que tem que levar o alimento Brasil afora, se o diesel está mais caro, isso depois vai impactar também na cesta básica, enfim, tem todo um efeito cadeia aí que as pessoas que estão na ponta com certeza vão sentir, e a gente tem visto então dentro desse contexto cada vez mais esse jogo político e eleitoral. Então veio o Lula sempre foi defensor de uma nova política de preços da Petrobras. E aí é sempre bom a gente lembrar que a atual política de preços, gente, foi estabelecida no governo Temer dentro de um debate de uma agenda liberal. Essa questão de atrelar os combustíveis ao dólar e ao barril lá fora é uma agenda que conversa com a agenda liberal, não é uma agenda desenvolvimentista ali do PT e do Lula. Então, uma vez o Lula vindo, a gente pode esperar sim mudanças para isso. Eu acredito que o Dória também, sensível a essas questões aí que podem impactar eleitoralmente, também quer surfar nesse debate, apresentando algumas sugestões, apresentando algumas ideias. É aquilo, a gente vai ter que esperar para ver quem vai de fato vencer, para que haja ou não mudança. No momento atual, se fosse para apostar uma mudança amanhã, no day after das eleições, eu diria que é bastante alta, porque como tem impactado bastante o dia a dia das pessoas, os políticos são bastante sensíveis e vão ser também reativos a tentar achar uma forma. Então, eu acho que esse é o tema central. Inclusive, Felipe, o tema dos combustíveis, o tema que envolve a Petrobras, vai ser o tema central nesse início das atividades aqui em Brasília, tendo em vista que existem algumas propostas que estão sendo discutidas e tendo em vista também que tem esse apelo político-eleitoral para avançar uma proposta que tenta reduzir aí o impacto na bomba das pessoas, na bomba de combustíveis para as pessoas. Fiquem à vontade aí, vocês têm perguntas sobre o PEC dos combustíveis, né? Eu tenho uma pergunta bem simples, rápida até. Saiu no G1 semana passada, um dos colunistas lá, que Bolsonaro tinha decidido da PEC. E hoje falaram que vai ter a PEC. Como é que está a PEC dos combustíveis? Vai ter ou não, afinal? Cabral, esse foi um ruído muito grande que teve ali na noite de quinta-feira. Eu consegui falar na ocasião que a gente atende também clientes institucionais, que são bancos e fundos. A turma também nos questionou para saber o que tinha acontecido, porque teve uma reunião quinta-feira durante todo o dia entre a equipe do governo e saíram algumas informações truncadas, algumas peças desencaixadas. O que foi decidido nessa reunião foi que não haveria mais aquele fundo de compensação, aquele fundo que quando tivesse mudanças no combustível ia ser acionado para então equalizar ali o valor do combustível. Foi isso que foi totalmente escanteado. A PEC existe, tenho conversado com integrantes do governo nessas últimas horas também. A expectativa é que seja apresentada alguma coisa terça ou quarta-feira. Então fiquem atentos, porque entre terça e quarta-feira deve ter mais movimentações e mais informações que vão sair. O que está em jogo hoje, o que está sendo discutido em torno da PEC é o seguinte: a ala econômica do Paulo Guedes, o time do Paulo Guedes, tem defendido que a redução dos impostos fique apenas concentrada no diesel, porque dessa forma o impacto vai ser ali em torno de 20 bilhões para os cofres públicos. Lembrando que, por ser uma PEC, não precisa ter compensação. O que é isso? O governo não precisa mostrar de onde vai tirar o dinheiro para bancar esse rombo que vai ser dado com a redução dos impostos. Então, o Paulo Guedes tem defendido essa linha de ser só uma redução do diesel para que esse impacto fique em 20 bilhões. Mas tem a política que está falando o seguinte: a gente quer mais. A gente quer que essa redução dos impostos também se estenda à questão de energia, à questão da gasolina. Só que aí o cálculo é diferente, Cabral. O cálculo aí passa dos 20 bi para cerca de 50, 60, tem cálculo que leva até para 70 bilhões se for realmente pegando todo esse pacote aí do setor energético. Então, o que está na mesa de discussão é isso. Qual vai ser a solução? Isso está sendo construído e pelas conversas que eu tive aqui em Brasília, pode ser que saia alguma coisa terça ou quarta-feira. E é
importante a gente olhar para esse timeline, porque quinta-feira já vai ter uma reunião de líderes do Senado, essa primeira semana de atividades aqui no Congresso. E nessa reunião de líderes, a gente já vai entender também, Cabral, como que essa PEC vai ser discutida dentro do Congresso. Por que eu chamo a atenção para vocês disso? Porque se amanhã, nessa queda de braços que a gente está vendo entre o Guedes e a ala política, vencer o Guedes e ficar restrito à questão do diesel, nada impede que dentro do Congresso também se amplie, se estenda essa isenção de imposto para outros setores aí do campo energético. Então, assim, o que também teria mais impacto na questão fiscal. Então, a gente tem que ficar acompanhando e lembrando, se de fato for uma PEC, uma emenda constitucional, depois que o governo encaminhar para o Congresso, quem dá a palavra final é o Congresso, porque a PEC não retorna para o Bolsonaro, para a equipe econômica, a sanção e veto. Boa. Ô Eric, o Congresso aí, ele está retornando quarta-feira aí das férias de fim de ano aí, e a imprensa, ela é unânime, né, até em falar que existem aí baixas expectativas de realizar mudanças significativas. Como a gente está agora em ano eleitoral, a prioridade vai ser aí a preparação para a disputa de outubro? Dani, o carro-chefe na largada vai ser essa PEC, tá? Por quê? É uma emenda constitucional, é um debate ainda que vai ser bastante amplo, bastante aprofundado. Tem questões, como eu coloquei para vocês, qual vai ser a extensão dessa PEC, se ela vai se restringir ao diesel, se ela vai ser ampliada. Tem a questão de prazo também, Dani, qual a duração dessa isenção, essa redução de imposto. Isso tudo tem impacto nos cálculos dos investidores. E tem um outro momento também, um outro fator que é muito importante. O Congresso vai atuar basicamente até maio, no limite até junho. Então, assim, se votar essa PEC no primeiro semestre, não vai ser no segundo semestre que esse tema vai ser enfrentado pelos parlamentares, porque a partir de junho, a turma que vira a chave, volta para as bases eleitorais e vão fazer campanha até outubro. Então, assim, a agenda vai ficar concentrada nisso. Deve ter algumas outras agendas paralelas que não tenham um grande impacto, principalmente naquilo que diz respeito à questão das reformas. Mas eu vejo com maior preocupação essa questão da PEC, porque essa questão da PEC vai afetar não somente o fiscal, mas também pode afetar a questão da inflação. Porque no momento que se reduz aí alguns tributos, vai ter um pequeno efeito na bomba e esse pequeno efeito pode ter impacto na inflação. Então, os investidores hoje estão olhando muito para essa proposta para saber, afinal, qual é o tamanho do rombo, qual é a duração desse rombo e qual é o impacto disso na inflação. Esse impacto vai ser previsto para o primeiro ou para o segundo semestre deste ano. Então, acho que o foco de Brasília e o foco dos investidores vão estar bastante nessa questão dos combustíveis. O Eric, voltando à declaração do ex-presidente Lula na sexta-feira em relação a não seguir a política internacional da Petrobras, você acha que pode ser uma sinalização para que ele faça, caso eleito, um governo mais parecido com o seu segundo mandato ou com o primeiro mandato da Dilma, que eu vejo como algo igual, né? Do que foi aquele primeiro mandato com aceno para o mercado, colocando figuras ali que o mercado gostava, a famosa carta aos brasileiros? Você acha que vai ser um Lula mais cara de segundo mandato ou Dilma, ou Lula primeiro mandato mais pragmático? Não, só para complementar, hoje o Manteiga detonou a Dilma na imprensa, né? Só para complementar a pergunta dele. É um bom ponto, porque o mercado financeiro hoje quer justamente entender qual vai ser esse caminho, Gani, essa questão que você traz. A gente vai ter o Lula 1, um Lula mais conversando com o centro, com uma agenda que não é tão radical, ou a gente vai ter um Lula 2, que é um Lula que conversa mais com questões desenvolvimentistas. Ele está acenando muito com o Lula 1, tá? Se você até fazer uma análise do discurso dele, ele, quando faz referência ao governo dele, do passado que ele já fez, ele faz referência ao primeiro momento, quando ele foi presidente em 2002, 2003, 2004. E aí, dentro dessa questão da Dilma, é até interessante, porque ela vai ser escanteada completamente durante as eleições, ela vai ser colocada em segundo e terceiro plano, justamente para desassociar o PT da Dilma. E lembrando, gente, o
PT abandonou a Dilma no meio do processo do impeachment. Tá? O PT não deu abraço de afogado, a Dilma foi, o PT já tinha deixado o barco há muito tempo. E aí tem um outro ponto, que é um pouco do que o Cabral falou agora, além de bater na Dilma, o Manteiga ainda deu uma outra declaração, disse que num futuro governo do presidente Lula, ele não vai ser ministro. Isso já é um claro recado, Gani, para o mercado, isso já é um claro recado para o investidor. Lembrando que o ministro Guido Mantega foi quem seguiu ali com a Dilma durante o primeiro e quase o final do segundo mandato da Dilma. Então, assim, o Lula tem dado sinais que é Lula 1 no discurso dele, ele tem se aproximado de partidos que são de centro, ele tem tentado construir uma aliança com Alckmin que poderia fazer esse pêndulo na questão de debate, mas eu acho que no final das contas o Alckmin não vai ter peso nenhum, vai ter na palavra final de um governo Lula, e ele tem também colocado até o Guido Mantega para falar, para dizer que o Guido não vai ser futuro ministro. Porque quando começou essa discussão de formação da equipe econômica do Lula, o Guido estava no meio das reuniões e a turma olhou assim, opa, será que veio um Guido, o retorno do Guido aí? E ele mesmo se colocou publicamente dizendo que não. Então, sendo bem objetivo, eu acho que vai ser um Lula 1, mas logicamente que ele vai beliscar em alguns momentos alguma agenda do Lula 2, como essa questão que a gente está falando da Petrobras, que conversa mais com uma questão de centro-esquerda do que uma questão de centro-direita. Boa. Você acabou falando aí do Alckmin, e o Alckmin ele já marcou reunião essa semana com o PSB para tentar aí, avançar aí nas articulações aí para se filiar ao partido. Assim ele pode aí se habilitar aí para a chapa com o Lula. Como é que estão as negociações? Você falou que ele não decide muita coisa, mas ainda ele é o grande nome aí como principal vice do Lula? É sim, Dani. E a gente teve sinais, porque a gente está tendo uma briga muito grande entre o PT e o PSB, né? O PSB está dizendo o seguinte, para o Alckmin e para a chapa do Lula como vice, o PT vai ter que abrir mão na disputa em vários estados. E aí a gente teve recentemente, depois de várias reuniões, várias conversas, o próprio Márcio França, que é do PSB, que está aí nessa disputa para tentar se eleger governador, dizendo o seguinte, poxa, nessa disputa com o PT, a gente pode pegar como base para saber quem é o principal candidato as pesquisas. Essa era uma tese do Lula, essa era uma tese do PT lá atrás. Então, a partir do momento que o Márcio França está sinalizando que ele aceita as pesquisas como uma referência para saber quem vai ser o candidato principal, se vai ser o Haddad ou se vai ser ele, a gente já vê que o PSB está recuando aí nesse atrito com o PT, e ao recuar no principal estado do país, essa disputa aí em São Paulo, a gente entende também que ele está abrindo a porta para que o Alckmin, então, finalmente entre no PSB e depois faça parte da chapa do Lula. Mas, mais uma vez, isso vai ter um efeito, como já teve um efeito lá atrás, com a declaração do Lula de que o Alckmin seria bem-vindo e o mercado reagiu positivamente, acho que vai ter um efeito ali no curto prazo, até no dia que, de fato, aconteceu uma possível aliança, aí, um anúncio de uma aliança entre Lula e Alckmin. Mas, gente, no dia a dia do governo, tem muitas dificuldades de entender como o Alckmin ia participar, como o Alckmin ia atuar nessa questão junto com o Congresso. No meu entendimento, quem vai ditar o ritmo da agenda econômica é o PT. Tem várias questões que o próprio Alckmin se choca com essa agenda, tem várias questões que vai ser o futuro ministro do Lula, do ministro da Economia, o ministro da Fazenda, Planejamento, sei lá, a gente ainda não sabe qual vai ser o desenho de um futuro possível governo. Esse cara que vai, então, ditar as regras, não vai ser Alckmin. Alckmin vai servir ali para dar declarações, Alckmin vai servir um pouco como foi o Temer, um pouco naquele papel de ser um vice decorativo, mas atuante, eu acho que ele não vai ter esse papel num possível futuro governo do Lula. O Eric, até nessa questão aí, né, Alckmin-Lula, a gente viu na semana passada várias pesquisas saindo, né, algumas até trazendo resultados interessantes, né, a gente viu o Modal, XP, com resultados, inclusive, aparentemente divergentes, né, uns com mais vantagem para o ex-presidente Lula, outros com menos vantagem. E aí, hoje mesmo, você comentou sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro, ele falou assim, olha, nas pesquisas a gente via
25 pontos percentuais para o Lula a mais, hoje está quase na margem de erro. A minha pergunta para você é simples, né? O presidente Jair Bolsonaro não acredita em pesquisas, diz que as pesquisas, muitas delas estão enviesadas e tudo mais, diz que se fosse na das pesquisas ele mesmo não estaria eleito, mas fica de olho, né, em tudo que acontece, sai um número novo, com quem que liga, com quem que não liga, quem que traz voto, quem não traz voto. A pesquisa acaba sendo uma base ali para tomar decisões, né? Felipe, eu acho que a pesquisa hoje não retrata a nossa realidade de outubro. Aquilo que eu tenho brincado com vocês nessas últimas conversas. Até outubro tem 100 anos, então a gente ainda vai ver muitas variações dentro dessa pesquisa. Mas sim, serve como um guia, serve para pegar um termômetro da população. Olha uma coisa interessante que daqui a pouco vai fazer um mês que a gente vai ter que ver, tentar mensurar qual é o impacto. A partir da segunda semana de janeiro, começou a ser distribuído o Auxílio Brasil, que é um novo benefício, um valor médio de R$400. Havia uma expectativa, Felipe, que isso poderia impactar as pesquisas eleitorais agora no começo do ano. Até o momento, as pesquisas não trouxeram esse impacto, porque a leitura que teve ali durante a pandemia, vamos colocar ali em março de 2020, quando a pandemia realmente começou a bater aqui no Brasil, foi a seguinte: o governo começou a dar o auxílio emergencial na época de R$600, e esse auxílio emergencial segurou, então, o Bolsonaro dentro de um índice de aprovação até considerável. Então, assim, havia, então, a expectativa de que o Auxílio Brasil também tivesse esse efeito agora no começo do ano, e pelo que a gente está vendo, não está tendo esse efeito. E aí a gente vai acompanhar. Mas dizer hoje quem vai ser o vitorioso numa campanha com base na eleição de janeiro, com base na pesquisa de janeiro, com base na pesquisa de fevereiro, não faz muito sentido. Isso vai servir apenas para os partidos fazendo as coligações dele, apenas para os partidos se aproximarem e tentar avançar com algumas negociações. Um efeito que a gente já vai poder ver nas próximas semanas, nos próximos meses, é com relação, por exemplo, a Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco não aparece nas pesquisas com 0%, com 1%, com 2%, ali que está sempre dentro da margem de erro, né? Ele não cresceu, não fez nem movimento para crescer. Esse, Felipe, deve ser o primeiro candidato dessa terceira via a anunciar que vai retirar a candidatura dele. O que se fala hoje, aqui em Brasília, entre políticos, é que o Rodrigo, presidente do Senado, uma vez saindo da campanha, dessa pré-campanha para presidente, o PSD de Dado do Kassab deve arrumar junto com o PT. Então, assim, as pesquisas influenciam também nisso, porque se o Rodrigo Pacheco estivesse voando nas pesquisas, dificilmente a gente ia ver esse movimento de debandada e aproximação aí do PSD com outros candidatos. E aí a aproximação mais natural seria com o PT, indo mais para perto da candidatura do presidente Lula. O que está sendo conversado hoje é o PSD se aproximar do ex-presidente Lula, e deve ser um dos primeiros anúncios que a gente deve ver agora em fevereiro, em março, dentro dessa questão aí dos candidatos começarem a abrir mão da candidatura e começarem a se aglutinar em outras campanhas. Então, o Eduardo Paes pode ser o principal inimigo do Bolsonaro no Rio. Vai ser bem animado, pode sim. Mas tem uma questão também, Cabral. A questão nacional, muitas vezes, não reflete no regional, tá? A gente está vendo isso, e é uma questão histórica também. Alguns jornais trouxeram como manchete essa informação no final de semana, mas é uma questão histórica, que é o seguinte: os partidos fecham na disputa nacional com um candidato, mas isso não reflete em apoio nos estados. A gente está vendo, vai ver isso, o Centrão junto ao Bolsonaro, a gente vai ver isso, o Dória enfrentando dificuldade no PSDB Brasil afora, a gente vai ver o Ciro Gomes encontrando dificuldade Brasil afora, mesmo sendo do próprio partido e o partido tendo candidatos lá na ponta. Então, não necessariamente o cenário nacional reflete nas disputas regionais.
O Eric, Tarcísio está vindo aí em São Paulo, tudo indica, né? Como é que você está vendo a candidatura dele aqui? É um candidato forte? É um candidato novo, né, Gary? E ele é um cara muito bom, tecnicamente, um dos ministros mais bem preparados do governo. Eu me lembro que no começo do governo Bolsonaro, quando o governo Bolsonaro venceu, parecia um barata voa aqui em Brasília. O que é um barata voa? Estava todo mundo muito perdido com relação ao que ia ser a agenda econômica, o que ia ser a agenda no Congresso, porque parece que eles não tinham feito ali, nem durante a campanha, as propostas que iam seguir no possível governo. E o Tarcísio, eu me lembro do ministro que já tinha um plano de começo, meio e fim. Porque ele já vinha do governo Temer, ele já conhecia toda essa área de infraestrutura. Na verdade, ele então, veio do governo Dilma, né? Um cara muito do governo Dilma, ele já estava no governo Dilma, mas ele começou a ganhar ascensão, Cabral, foi no governo Temer, ali no PPI. O PPI é que justamente tratava dessa questão de infraestrutura, então ele basicamente espelhou o que ele tratou no PPI, levou para o Ministério de Infraestrutura, fez um pipeline ali muito legal de leilões, de investimentos, etc., e foi um único cara. Se vocês pegarem as matérias dos primeiros 6 meses do governo Temer, foi um único cara que tinha... Enfim, então sim, é muito preparado, é um cara hábil também na política, é um cara assim no trato, é um cara bem leve. Agora resta saber, porque ele vai representar Bolsonaro em São Paulo, né? Então a gente tem que ver, então, olhar para as pesquisas de como está o Bolsonaro em São Paulo. E aí a gente tem uma resistência também de alguns setores. Eu acho que o Tarcísio tem espaço para crescer, mas ele vai ter que transitar dentro, principalmente, dos eleitores bolsonaros em São Paulo. E aí, eu acho que ainda não tem pesquisas que apontam o tamanho do apoio do Bolsonaro dentro de São Paulo. A gente vai ter isso mais para frente. Sendo alto esse apoio, eu acho, então, que o Tarcísio tem, sim, chances. Se não for, se houver uma rejeição grande do Bolsonaro em São Paulo, aí eu já vejo o Tarcísio com mais dificuldades. Legal. Ô Eric, eu roubei o caderninho aqui do Cabral. É que eu não fiz 2 perguntas até agora. O programa vai acabar 4 da tarde. Acabou hoje. Ô Eric, o presidente, ele deu uma entrevista hoje para uma emissora de TV, falando que vai definir o candidato a vice no último minuto, né? Já falou que não vai definir agora, que vai ser em cima da hora e que, embora ele não tenha citado um nome, ele falou que o vice não será uma novidade, que ele é do meio e que ele, como se diz, que vai ainda depender de outras propostas. Você já tem mais ou menos uma ideia de quem que pode ser o provável nome aí para a chapa com o Bolsonaro? O Alckmin está bastante forte, tá? O Alckmin quer ser esse candidato. Eu acho que, de certa forma, pode... Para o Bolsonaro, né? Para o Bolsonaro, o Eric. Perdão, eu entendi Lula, desculpa. O vice do Lula, vice do Bolsonaro, gente, não vai ter peso nenhum, sabe? Tem falado do ministro da Defesa, o Braga Neto. O Braga Neto está com dificuldade nos partidos para ser esse vice. Lembrando que o próprio Mourão, que é o atual vice-presidente, ele foi a 3ª escolha, tá? Tiveram 2 escolhas na frente dele. Pegaram ele ali já também no apagar das luzes, porque existe um calendário eleitoral que estabelece prazos para você apresentar um vice, e aí o Mourão se apresentou. Então, sim, o peso, Dani, de um vice nessa questão do Bolsonaro vai ser mínimo. Eu acho que não vai ter grandes efeitos. Se for político, vai ter também efeito pequeno, porque ele já está ali cercado dos filhos dele. Os filhos do Bolsonaro já fazem um meio de campo dentro do Congresso, tentam fazer um meio de campo dentro do Congresso. Se for militar, a gente vai ter, então, um pouco do que a gente viu já na atuação dos militares no primeiro governo Bolsonaro, que é ali essa participação até do Mourão, do Braga Neto e de outros que a gente viu em várias discussões, principalmente tinha tensionamento institucional. E se for alguém da área econômica, eu acho que não terá tanto peso quanto teve um Paulo Guedes,
com essa alcunha que ele recebeu de posto Ipiranga. Então, assim, levando para os 3 eixos, que é para onde os investidores olham, que é para onde os eleitores olham, que é a questão política, que é a questão econômica, ou essa questão dos militares, eu acho que o nome que vier não vai somar muito. E eu acho que ainda que é o Braga Neto, o ministro da Defesa, porque o Braga Neto tem muita aproximação com o Bolsonaro e ele tem feito um papel de missão. Ele é o Braga Neto, lembrando, antes da Defesa, ele era ministro da Casa Civil, deixou a Casa Civil, que é o principal ministério da Esplanada, no meio de uma crise institucional entre o Executivo e a Defesa, assumiu o comando da Defesa, mudou todo o meio de campo e depois deu continuidade no trabalho. Então, isso, no momento que a gente agora fica bastante distante, mas isso tudo aconteceu num momento de muito tensionamento entre Bolsonaro e a cúpula militar. Me lembro até que havia, Dani, a discussão de intervenção do Bolsonaro dentro dos militares, entre os militares, e o Braga Neto, então, chegou ali para assumir essa missão e assumiu de uma forma bastante tranquila. Então, eu acho que o nome do Bolsonaro continua sendo o Braga Neto. Hoje ele está com dificuldades de encontrar um partido, mas amanhã ele certeza consegue, tem vários partidos, tem mais de 30 partidos aí que pode oferecer um espaço para ele. Boa. Uma dúvida. Orçamento, ainda precisa falar de algo ou já acabou tudo? Porque foi passado no pagar as luzes de dezembro, né? Não, o orçamento está dado, houve a sanção na sexta-feira retrasada, e é aquilo que está dado. Acho que não teve, se lembra, toda a movimentação de servidores querendo mais recursos, etc. Mas aquilo acabou se arrefecendo, aquilo acabou ficando em segundo, terceiro plano, sem nenhum impacto aí que pudesse trazer algum estripulia aí para o orçamento. O que é estripulia? Gastos fora do teto. Quer falar, Felipe? Eu ia fazer uma pergunta. Não, manda ver. Manda lá. Não, eu queria saber como é que ficou a questão Bolsonaro-Alexandre de Moraes, né? Porque tem essa questão aí, vai prestar depoimento, não vou prestar depoimento, e aí ficou nessa de vai, não vai, entrou o Bruno Bianco lá da AGU, né, o advogado-geral da União, colocando um embargo ali para poder Bolsonaro não ser questionado naquele inquérito lá sobre vazamento de informações sigilosas, né, por parte do Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu queria saber como ficou essa questão e que tipo de implicação pode ocorrer, que tipo de questão pode ainda surgir sobre esse assunto, Eric. Muito bom, Felipe. Teve toda semana passada essa questão do presidente Bolsonaro não ir depor na Polícia Federal, com essa intervenção do advogado-geral da União. O fato é que, com essa intervenção, Felipe, o caso vai agora para o plenário do Supremo. O Supremo também retoma as atividades essa semana. Mas o que pode acontecer no meio do caminho? O presidente Bolsonaro já tem 2 ministros dentro do Supremo, praticamente. A gente pode dizer assim, tem 2 indicados ali para o Supremo. No início ali de um possível julgamento, se o Bolsonaro tem que depor ou não, um desses ministros pode pedir vista, pode pedir mais tempo para análise do caso. E não tem prazo para que esse retome o julgamento. Então, essa pode ser uma das alternativas que o próprio Bolsonaro pode recorrer. Uma outra questão que existe também, desde aquele fato lá do Moro, quando o ex-ministro Sérgio Moro deixou o governo acusando o Bolsonaro de que tinha feito intervenção na Polícia Federal, ali também houve um movimento para que o Bolsonaro fosse depor dentro desse processo que o Moro acusou o Bolsonaro de intervenção na Polícia Federal. A solução dada ali, Felipe, foi o seguinte: o Bolsonaro vai depor, mas ele vai depor por escrito. Mande suas perguntas, que ele vai fazer uma junta aqui de advogados, uma junta de AGU, né? Que o AGU é o que defende o presidente, e aí, a partir disso, vão dar a resposta. Então, no limite, a gente pode ver um Bolsonaro depondo por meio escrito, por meio de Q&A, perguntas e respostas,
que são enviadas. Eu não vejo essa possibilidade, Felipe, do Bolsonaro ir até uma delegacia da Polícia Federal ou algo do tipo para depor. Essa cena eu acho que a gente não vai ver, porque, como eu te disse, tem vários caminhos. O Supremo precisa decidir, o Supremo ainda pode pedir vista, mas dentro de um cenário que o Supremo deu continuidade para o depoimento, existe essa outra alternativa de um depoimento feito escrito. Então, a cena que muitos adversários querem ver, eu acho que a gente não vai ter, pelo menos nesse médio prazo. O Alexandre de Moraes no extremo pode fazer coercitiva, né? Não entendi, Cabral. O Bolsonaro, o Alexandre de Moraes no extremo, ele pode pedir para a Polícia Federal pegar Bolsonaro e levar na delegacia, né? Cabral, acho que não caminha para isso. E da mesma forma, não, mas pode. Existem outros artifícios. Eu acho que ele não vai caminhar para isso. Poder pode, mas eu acho que se ele tomar uma decisão como essa, que é uma decisão de certa forma extrema, ele pode, o próprio presidente tem outros artifícios, tem outras formas de blindar esse tipo de ação. Mais uma vez, pode se recorrer, mas quem vai dar a palavra final, mais uma vez, é o Supremo, neste caso, de um presidente da República. Então, da mesma forma que o Bolsonaro foi intimado para depor e acabou não indo, eu acredito, se tem uma decisão amanhã do ministro do Supremo Tribunal Federal, isso, de alguma forma, pode ser remetido para o plenário, e aí a dinâmica do plenário do Supremo Tribunal é que daria aí a palavra final. E no meio desse caminho, como eu disse para vocês, Bolsonaro já tem praticamente 2 ministros do Supremo. Eu acho que a gente não chegaria a esse ponto de um Bolsonaro ser abordado no Palácio da Alvorada pela Polícia Federal e levado dentro de um carro para depor. Acho que essa cena a gente também não vai ver, pelo menos no médio prazo. O Eric, até porque há uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal em 2018, se eu não me engano, onde ele autoriza o direito à ausência, né? Então não é uma obrigatoriedade do presidente ir depor na Polícia Federal neste cenário que está dado. Não existe. Essa cena da Polícia Federal fazer uma batida na casa de um presidente, em Palácio da Alvorada, para levá-lo para depor. Gente, tem muitas questões, até políticas, que iam travar isso no meio do caminho. E como você colocou, Gani, essa questão do presidente não precisar ir, no limite, a Polícia Federal seria convidada para ir ao Palácio da Alvorada, ou aonde o presidente escolhesse, para ali colher depoimento. Não, a gente não está falando de um crime comum, a gente não está falando de um criminoso, a gente está falando do presidente da República, e aí tem todos os seus ritos, tem todas as suas dinâmicas. Então, assim, por mais que pode ter uma ação do Alexandre de Moraes no sentido de tem muitos caminhos ainda para impedir que a gente tenha uma decisão, uma cena final como essa que a gente estava comentando. Mas uma pergunta, Alexandre de Moraes deu para ele 6 meses para ele escolher uma data. 6 meses estourou semana passada. Ele não teve nenhum dia na agenda? Mas ele não é obrigado por Cabral. Bolsonaro, Alexandre de Moraes deu 6 meses para Bolsonaro decidir o dia para ele depor. 6 meses. Aí estourou 6 meses, ele falou, então vou marcar a semana que vem. E o Bolsonaro não vai. Então é zona, não precisa ter STF perante a presidência, é isso? Não, mas não, Cabral, aí a questão é que ele tem o direito, né? Não estou nem entrando no mérito, mas ele tem o direito de não depor, por uma decisão do próprio Supremo em 2018. Então manda Alexandre arquivar o negócio, não pode investigar o presidente. Então, mas por que isso ocorre então? O cara simplesmente, por ser presidente, não pode fazer nada. nada. A situação... ele, não vou desmerecer o cargo de presidente, mas então ele simplesmente fala, eu não vou, pronto, e acabou. Eu vou ficar vendo o BMC News. É isso que eu BMC, entendi. Não, a situação, da tarde, BMC. posso dar um resumo aqui, Eric, se me permite? É o seguinte, o presidente está sendo acusado de vazamento de informação, certo? Numa live que supostamente não. Ele falou lá da questão das urnas eletrônicas. Agora, a quem cabe ser o guardião da informação? Ao delegado da Polícia Federal.
a própria delegada indicada pelo Supremo, que está conduzindo esse caso, já disse que o delegado não tem culpa nenhuma. Por quê? Porque é uma informação pública. Então, quem deveria ser acusado, e não é o caso, seria o delegado da Polícia Federal, que a própria delegada do caso já o inocentou. Aí, o presidente supostamente teria vazado, né? Mas se o delegado não está sendo acusado, então o presidente também não deveria ser acusado por uma questão de isonomia. Aí existe uma outra questão. A Polícia Federal pediu para o Supremo, né? O Supremo iniciou o processo. Mas quem deve intimar aí é o Ministério Público, né? Quem deve conduzir a investigação não é o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional. Então, a investigação deveria ser pedida ao Ministério Público Federal ou à Polícia Federal. Mas essa investigação, ela se iniciou no Supremo Tribunal Federal, indicando uma delegada. Então, há uma série aí de questões que são inconstitucionais nisso daí. Deixa eu só responder aqui, Arthur Brito, não sei se leu o Crisóstomo, tá certo, não foram 6 meses para Bolsonaro decidir a data, foram 4. E essa informação que eu estou trazendo é de Procuradora-Geral da República, tá? Então não é algo que eu estou tirando da minha cabeça. Então, resumindo, vamos fazer o que quiser e está tudo protegido. Seguindo. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Não, Oi? Pode seguir, Cabral. Semana passada, o mercado estressou, a curva de juros deu uma mega estressada com a decisão do aumento dos professores. Porque a grande dúvida do mercado, onde é que isso vai afetar o fiscal? Estressou. Se você pegar a partir da hora que teve o Twitter, você vê a curva de juros toda subiu. Depois disso, num dia que estava calmo. Então não foi lá fora, algo parecido. Como é que vai ser a prefeitura? A prefeitura vai conseguir pagar esse aumento? Esse dinheiro já estava previsto dentro do Fundeb? Como é que está essa grana? Como é que está essa história toda? O grande estresse foi que isso tem um efeito cascata, né? Tem um efeito cascata nos estados e tem o efeito cascata, como você colocou, nos municípios. E o Bolsonaro fez isso, parece, sem conversar com a turma, né? Sem conversar justamente com o prefeito que está lá na ponta, que agora vai ter que arcar com esse reajuste dos professores. Aí vai de a realidade. A própria Confederação Nacional dos Municípios, Cabral, foi contra essa iniciativa, justamente por impactar aí toda essa cadeia. E agora eu acho que o que pode acontecer? No limite, vai judicializar para falar assim, eu não tenho essa receita, não tenho essa previsão de receita para esse ano, porque todo o orçamento é feito ali em novembro e dezembro, independente se é governo federal, estadual ou municipal. A previsão é colocada ali em novembro e dezembro, e naquele cenário de novembro e dezembro de 2021, não estava colocado esse reajuste. Então, assim, no limite vai ser empurrado para frente, ou se tiver uma obrigação, isso vai poder ser judicializado, o que vai congelar, então, os reajustes. Então, eu acho que caminha para ir para dentro da realidade de cada prefeitura. Aquela prefeitura que não conseguir pagar vai, então, ter que empurrar para frente ou judicializar, porque não estava previsto inicialmente no orçamento. Boa. Fechou. É isso, Cabral? Fechou? Tirou a dúvida? Tirei a dúvida. Aumento dos... Tem mais quantas perguntas aí, Cabral? Eu tenho mais uma só. Então faz logo, Cabral. Fica à vontade. Primeira eleição na história que não teremos uma Copa antes da eleição. Quer dizer que a eleição começa mais cedo? Eu acho que o fator Copa já não tem tanto impacto nas eleições, tá? Eu acho Tem, que porque as notícias isso somem aí... em julho. As notícias em julho somem. Em julho você não vê quase ninguém falando de eleição. Mas a eleição começa a esquentar realmente agosto, setembro e outubro, tá? Porque antes tinha a Copa. É definida. Porque antes tinha a Copa. Depois da Copa. Então, porque até 2018 a gente tinha a Copa. Agora a Copa é em novembro.
Então, será que esse ano a discussão antecipa? Mas talvez até dos proporcionais, né? Essa discussão começava a ser mais evidente lá para agosto também, não necessariamente. Porque historicamente nós tínhamos Copa. A dúvida é, Não, historicamente toda eleição... De 2 em 2 anos, né? Não, a eleição de governador e Não, eleição para prefeito é eleição segunda divisão. Não, tudo bem. Eleição de, pô... Também é uma eleição campeonato da TV Record, maluco. Agora, se a gente falar de elite, eleição presidencial governador, pô. Você não sabe nem quem votou para vereador da última vez. Então, a minha dúvida é, porque vai ser a primeira eleição sem uma Copa. Se o mercado vai antecipar esse debate para julho, entendeu? Pode ser, Cabral, pode ser que sim. Eu acho que a Copa do Mundo, eu acho que tem perdido bastante aí apelo nos últimos anos. Eu acho que desde a Copa do Mundo que a gente teve aqui no Brasil, eu acho que o brasileiro não está tão apegado à Copa do Mundo para decidir ali a vida dele, o rumo dele, o momento dele, o ambiente. Mas eu acho que pode antecipar sim esse debate. Eu acho que mais uma vez virou o semestre, no mês de 7 de julho as coisas começam a esquentar, agosto vai estar pegando fogo, setembro pegando fogo e a gente vai para a final. Então, assim, se a Copa do Mundo tinha esse efeito de congelar os debates durante um mês, pode ser que tivesse, mas se isso agora vai ser diferente, pode ser também, pode ser que sem isso a gente só tenha como agenda a política. Mas eu acho que os cenários vão ficar mais definidos no mês 7, no mês 8, e é no início do mês 9, outubro, que a gente vai ter as eleições. Mas isso é tradicional também, tá? É aquilo que a gente já veio conversando lá atrás. Quando teve a facada do Bolsonaro em 2018, foi muito nesse período. E ali, quando as pessoas começaram a definir seus votos. Se a gente pegar as eleições anteriores, vou pegar ali a de 2014, a gente teve na reta final também a definição Dilma Aécio. Se a gente pegar as outras eleições, é sempre ali nas 3 últimas coisas ficam mais claras. Então, assim, e isso independentemente de Copa, tá? Isso independentemente se a gente foi vitorioso ou perdedor numa Copa do Mundo, porque não existia essa leitura, né, de que o Brasil indo bem na Copa vai favorecer o mandatário, vai favorecer o presidente da ocasião. Não acho que tenha tanto efeito, eu acho que isso aí é diluído na hora da votação, e eu acho que a coisa que pega é a questão da economia, e é por isso que a gente volta para a primeira pergunta ali do Felipe e do Daniel, com relação à questão dos combustíveis, com relação a essa questão de como achar um equilíbrio aí nesse preço, porque isso está na ordem do dia. Se a gente continuar com esse cenário, Cabral, dessa inflação, com esse combustível que já está batendo R$8 lá na ponta, se a gente chegar a 9, 10 na véspera de eleição, isso tem muito mais impacto do que a Copa do Mundo, e isso vai ter muito mais efeito aí no resultado final. Maravilha. Até porque, né, Eric, o Brasil não ganha a Copa desde 2002, 20 anos já. Não leva essa também, não. Quem se lembra, se lembra. O Tite, e aí eu lembro até, né, quando em 94 estava 24 anos sem ganhar uma Copa, a gente está quase se igualando àquele período, tetra aquela do Galvão Bueno, o famoso tetra. É sensacional, aquela narração lá arrepia até hoje. É isso, o Eric. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer, porque essa Copa no Catar, lá, sei lá, novembro, dezembro, um sol de rachar, quero ver o pessoal correr lá desse jeito. O Eric travou. Não, Eric, é isso então. Vamos... Ele travou? Ele travou mesmo. Travou mesmo lá. Não, piscou. Travou, não. Piscou. Tá aí. Ele piscou. Achei que você tinha travado, Eric. Eu ia... Meu travou, estava picotando. Eu te ouvi mal. Mas é isso. Valeu então, Eric. Ficamos por aqui. Um abraço para você, ótima semana. Bom restinho de mês aí para você. Estaremos juntos novamente no meio da semana, né? Você vem na quarta, eu tô apresentando o BMC News. A gente se fala de novo aí na quarta-feira. Abraço para você, meu amigo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Gani, Cabral, Dani. E chamo mais uma vez a atenção para terça-feira e quarta-feira, que deve sair aí o rascunho dessa PEC dos combustíveis. Deve ter muito impacto no mercado financeiro nesses 2 dias. E também dentro da
agenda, olhar para quinta-feira, que é quando o Senado tem essa reunião de manhã para definir como vai ser o timeline de votação. Então, essa semana tem essas peças aí para a gente acompanhar, que devem ter bastante impacto aí no mercado como um todo. Fico por aqui, tchau para vocês, bom trabalho aí para vocês. Valeu, Eric, abraço. Valeu, esse foi o Eric DK, analista político, todas as segundas-feiras aqui com a gente, esclarecendo esse emaranhado de notícias, todas essas questões aí, o que impacta, o que não impacta no mercado, mercado que nesse momento está caindo 0,05% a Bolsa de Valores aos 111.796 pontos, é aquela coisa. Quedinha para um pouquinho a queda, 0,10 para baixo, 0,10 para cima. O mercado está oscilando aí minimamente nessa segunda-feira. E aí eu quero já trazer todo mundo de volta aqui na nossa tela para a gente poder se encaminhar para as considerações finais. E não vou perguntar quem ganha a Copa, porque está muito longe, mais perto a gente fala disso, mas último dia do mês de janeiro e a Bolsa... Só para a gente dar uma olhada em janeiro, subiu 6,66% se o juiz apitasse agora o fim do pregão. Queria só que vocês amarrassem nas considerações finais, além, lógico, do que vocês já iriam falar, essa perspectiva do segundo mês de alta para a Bolsa Brasileira. Pode começar, Alexandre Cabral. Estão descontroladas. É a frase para mim do mês, mano. Brasília quieta e gringo comprando. Isso para mim é a conjuntura perfeita. Só que Brasília passa a abrir a boca a partir de amanhã, né? Então vamos ver como é que fica. Brasília quieta, gringo comprando, o bolso explode. Ó, pra vocês terem ideia, no mês, nós temos dados até dia 27. Falta sexta e falta hoje. Até dia 27, nós já temos no mês gringo comprando o Brasil 28,140. Isso dá uma média mês de 1.500 bi. Se você tirar o primeiro dia do ano, que foi 33 milhões, dá uma média mês de quase 1.600 bi. Média dia de quase 1.600 bi. Pô, o gringo já comprou em dólar no Brasil esse ano algo próximo de 5.300 bi. Enquanto o gringo estiver comprando o Brasil, segura essa bolsa não. Aí você vai ver aqueles fenômenos, Cash, oitava divisão, né? Cash, IB, Cogna, Jejum lá, Enjoei, DOTS, tudo despencando. E a Bolsa Brasil subindo, porque gringo tá vindo pegar a primeira linha aqui. E hoje é dia de BID subir, eu tô até emocionado. Hoje é aquele dia que ela sobe, então amanhã ela cai. Vamos só ver se amanhã ela cai. Lembra, ver se o BID cai amanhã. Pode deixar. Boa. E aí, Gani, considerações finais aí. O Cabral leu meu pensamento. Eu só vou falar um pouco diferente do que o Cabral falou, mas em essência é a mesma coisa. A gente vai ter a prova amanhã, a partir de amanhã, quando Brasília volta, né? Se a força de entrada dos gringos comprando bolsa vai ser suficiente para parar os malucos lá de Brasília, né? Vamos ver isso daí. Tá certo. Boa. Você me assustou, Gani. Por quê? Você falou vai ter prova amanhã, eu nem estudei, rapaz. Que é isso? E outra coisa, apesar de ter demissão em dezembro, teoricamente, CAGED 21... Teoricamente não, na prática, CAGED 21 foi muito bom. Muito bom mesmo. Boa. Daniel Morales, considerações finais para a gente entregar para o D-Trade. Boa. Uma última informação aqui que eu estou recebendo aqui agora é uma informação que saiu oficial da Casa Branca nos Estados Unidos, que informou que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. Informação oficial da Casa Branca, vamos ficar de olho aí. Ih, algum bêbado atravessou, mano. Pode acontecer alguma coisa e pode até mudar alguma cara aí até o fim mercado virou aí, será? Até o fim desse pregão. Vamos ver. Lá fora, por enquanto, que eu esteja vendo, nada, viu, Gani? Nada mudou por enquanto. Dow Jones sobe, S&P sobe, Nasdaq sobe mais E o Bovespa ainda. tá caindo agora, 0,19, né?
Essas idas e vindas Declaração aí. do Biden, não acontece nada nos Estados Unidos, vai acontecer na Bovespa. Tá de brincadeira, mano. Mesmo com guerra. Pô, eu acho que alguém tomou vodka e falaram, duvido, vai pegar que nem bola de cachorro, jogaram a vodka do outro lado da fronteira, vai lá pegar. Boa. Sensacional. Gente, valeu então. Até amanhã, um abraço pra você. Até mês que vem aí pra vocês três, se Deus quiser. Se eu pudesse sair levantando, eu levantaria. Mas eu não posso ter que encerrar o programa pra deixar, porque essa aí foi a pior de todas. Valeu, gente! Abraço pra vocês! O nosso BMC Marketing vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. E também a gente tem aqui no nosso chat fixado ali o nosso canal no Telegram. Ah, tava mais cedo, agora não tá. Vou pedir pro pessoal colocar. Entrem no nosso Telegram lá, informações primeira mão lá, tudo que movimenta o nosso portal, tudo que a gente movimenta aqui na BMC News, a gente coloca lá no Telegram. Se inscreva lá também. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.